Estão aí no programa Cidades Inteligentes. Estamos de novo aqui nessa tarde maravilhosa. Obrigado, Corrêa. Obrigado ao Rafael aí por estar trabalhando com a gente. É o nosso amigo Rony, né, Rony? Amigo Arlen, é um prazer, uma honra estar aqui com você. Rapaz, viu? a honra é minha, rapaz. Ter um psicólogo, sexólogo, ainda mais é o filho do Pedro Chagas, né? Que é uma referência para nós. Você sabe o que eu fiz? O meu primeiro curso de inglês foi seu pai, né? É mesmo? Rapaz, Olha só. lá naquela travessa que tem ali em cima. Travessa ali, Fernão Dias, Travessa muitos Fernão, anos, de né? muitos Arlen? anos. Eu trabalhava na Serra das Águas FM e comecei a fazer um curso com ele lá de inglês, De rapaz. inglês. E eu lembro que nós fomos pra rádio lá e o povo queria que a gente aprendesse a falar inglês na rádio, mandou lá pro Pedro Chagas. Ele conhece muito tempo, viu? Pois é, Pedro. E como é que é a sua história? Você é psicólogo, sexólogo? Como é Exatamente, Arlen. Eu sou formado em psicologia, que é? Sim. atuo no consultório, né, como psicólogo clínico desde 2006, até hoje nós estamos aí. Certo. Sou especialista aí na área da sexologia, que é um campo aí muito buscado, muito procurado aí por muitas pessoas que têm disfunções, conflitos nessa área, né? Tanto conjugal Sim. quanto a nível. Você já tem uma história bem ampla aí, né? Tem um tempinho aí de carreira, viu, Arlen? Desde 2006 que eu venho aí, tá? E- Nessa e- jornada aí E a profissional. música, rapaz? Como é que é a música nessa vida sua A aí? música já vem de uma genética aí já Ah. prolongada, né? Meu avô era músico também, ele cantava, ele tocava violão muito bem. Sim, Meu pai sim. também, ele toca piano clássico, violão, canta, né? Então, venho aí de uma genética musical e a música é algo que sempre me convidou. A música é o que nos escolhe, né? Esse poder da arte mesmo é que nos elege para que a gente possa ser representante. Pois é, rapaz. E você tá aí fazendo um trabalho bacana com a música já tem um tempo também, Já né? tem um tempinho fazendo alguns barzinhos, Hum. MPB, pop rock anos 80, flashback, que são essa época musical aí que eu gosto muito, aí dos anos 80, que teve uma época de revolução, filosofia, poesia musical, né? Nós já tivemos aí um negócio muito bom nesse período, rapaz. E assim, Sim. e nós fazemos parte dessa história. Eu sei que eu venho de uma geração dos anos 80, aí, onde nós tínhamos Sim, aí a sim. própria mudança do Brasil, da Constituição, de tantas coisas mexendo. E hoje com cidades inteligentes aí, né? Nós estamos aí trabalhando uma nova geração do nosso país, uma revolução de melhoria de Verdade. qualidade. Hoje também nós vamos ter uma matéria com a Grazi Carvalho, aí, Que gestora de maravilha. cidades, né? Muito Gestora bom, de muito bom. curso de gestão de cidades, né? Que é uma pessoa muito, muito bacana aí, né, Grazi? Que maravilha. A Grazi está aí com a gente aí. Nós Dá um temos colo aí- que eu tô Isso aí. estudando, ela que tá me formando nessa área aí. Ó. Você Tudo muito bem? que aprender nesse campo, né, Arlen? Muito, muito. Assim, esse aqui é o Rony, sabe? Que é o músico aqui da cidade. Vai fazer uma abertura para nossa live aqui hoje. O Rony é filho do Pedro Chagas. O Pedro Chagas, ele trabalha muito com essa coisa de cidade inteligente, tecnologia também, o pai dele. Muito inovador aqui na cidade, né? Seu pai é um Sim. mito. Ele produziu alguns filmes aí É. da religião dele, né? Alguns filmes espíritas, né? Sim. E representando aí a área de cineasta aí da cidade, né? Pois é, Rony. E você vai fazer uma composição sua aqui, Rony, é isso? Vou fazer uma canção aqui que eu compus, Certo. porque eu também sou poeta, eu lancei um livro de poesia em 2013. Ah, eu vi esse livro. Foi Você para a lei lembra de desse incentivo livro? aí, do nosso plano, dos materiais, Exatamente, da daquela FAEC. proposta nessa lá que nós inserimos com o Isso. Plano Municipal de Cultura, com as PMIC. políticas desde 2003, né? Exato, E avançamos exatamente. nesse resultado aí para vocês serem beneficiados, toda a nossa comunidade. Sim, sim. E eu fiz as minhas composições são baseadas nas poesias que eu faço, né? Sim. Então, para levar um pouquinho desse brilho aí, sendo um instrumento criador aí nesse campo artístico, né? Beleza, então vamos lá, ué. Você pode dizer quem és, sentir a dimensão da luz, essência do seu mel. O toque no cristal revela, sou guerreiro de outra esfera, o pergaminho se traduz. O sopro dessa paz me diz, não se esconda de mim assim, veja minha expressão. Entre as pétalas do meu jardim, o segredo da razão reluz, a canção do meu espelho, a canção do meu espelho. Grita pela montanha o poema da flor,
bebe a fonte da vida, geme o tom do amor, fala o verbo da glória, pinte a cor da história, os portais são abertos, dance perante essa lua, os mistérios de outrora são carícias dos sonhos, a pureza dos olhos, com afeto componho, corre pelo horizonte, onde encontra a alva, a cachoeira de raios, faz melodia da alma, oh, 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 a linguagem do amor, oh, 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 linguagem do amor, é a linguagem do amor. Grita pela montanha o poema da flor, bebe a fonte da vida, geme o tom do amor, fala o verbo da glória, pinte a cor da história, os portais são abertos, dance perante essa lua, os mistérios de outrora são carícias dos sonhos, a pureza dos olhos, com afeto componho, corre pelo horizonte, onde encontra a alva, a cachoeira de raios, faz melodia da alma, oh, 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 a linguagem do amor, oh, oh, linguagem do amor, é a linguagem do amor. Amor, é a linguagem do amor. E Rony, obrigado, gente. Ela fala um pouquinho sobre o nosso encontro com a nossa própria essência, com o amor, com a nossa, através do nosso contato com toda a nossa existência, né? Isso é muito bom. Gente, vamos agradecer aí a participação do nosso físico aí, o Fernando Coelho, que está com a gente aí, viu, Fernando? Muito obrigado por participar com a gente aqui no programa Cidades Inteligentes. Nós vamos aí mudar esse país com essa pegada que nós todos estamos vindo. Parabéns pelo que você vem feito pelo nosso país, viu, Fernando? Obrigado. Isso é a gentileza sua. Para mim é uma honra e um privilégio estar com vocês aqui. Uma delícia começar o programa com um pouco de poesia. Faz parte das Cidades Inteligentes o prestígio, a cultura e a poesia e a arte. Isso, nós estamos aí trabalhando. Nós vamos para a segunda música, é composição própria, viu, Fernando, dele, viu? Tudo composição própria. Vamos para a segunda música aí, né, Rony? Isso. Essa aqui é uma crítica social que fala um pouquinho sobre o que aconteceu no histórico do nosso país, que tem acontecido aí por muito tempo, o pão e circo que nós temos vivenciado isso aí por muito tempo, né? Escravos do sistema e assim manipulados, não usam a inteligência no show descompassado. O cajado do poder não deixa perceber o controle total e tudo vira carnaval. São crianças querendo ser felizes, sua mãe uma perversa meretriz. São crianças querendo ser felizes, sua mãe uma perversa meretriz.
estão brincando de esconde-esconde, não dão a papinha. Cultura, educação, saúde, mais o quê? Na hipnose infantil, nos passam no funil e por faltar razão gritam gol, gol, gol pra quem ganha 1 milhão. São crianças querendo ser felizes. Sua mãe, uma perversa meretriz. São crianças querendo ser felizes. Sua mãe, uma perversa meretriz. O alfabeto ditado é a identidade da mídia. Estão batendo na cara, depois mostrando sua bunda na fita. O caráter do Brasil é só 1º de abril. Violentaram a pau, foi um estupro da moral. São crianças querendo ser felizes. Sua mãe, uma perversa meretriz. São crianças querendo ser felizes. São crianças querendo ser felizes. Isso aí, Rony. Falando de cidade inteligente, né, Grazi? Tá aí uma crítica social aos problemas que nós enfrentamos. E que nada mais aí, o Cidade Inteligente, que está vindo aí no país, né, para poder criar essa renovação e essa melhoria que nós tanto precisamos, né, Rony? Sim, sim, com Porque certeza, o sistema público ele tem que ser melhorado, ele só vai ser melhorado a partir da participação das pessoas e com lideranças inteligentes que se colocam no lugar do outro. Sim, com certeza. Com então, certeza. acho que o nosso trabalho é isso. Sim, Vamos lá para a próxima, para nós sim. fechar, para nós já passar para... Agora eu vou fazer uma que não é minha, não, mas assim, é uma música que eu gosto muito. Beleza, vamos lá. Que é algo que a gente tem tudo a ver com o tema que a gente está conversando aqui. E é uma forma de se aprender a viver, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o
bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Isso aí, Rony, obrigado. É preciso saber viver, né? Graças, Fernando Coelho, dentro dessa pandemia que nós estamos passando, essa loucura que nós estamos mudando e aprender a usar as redes sociais como entretenimento. Está aí a rede social e a cultura fortalecendo as redes sociais para entretenimento, né? Sim. Rony, é muito bom ter você com a gente aqui hoje. Obrigado por participar. Um abração do teu pai. Meu querido amigo. Dá um abraço ao seu pai, que ele participou com a gente aqui, tem uns 30 dias até correr, que ele veio aqui, fez uma participação com nós aqui também. Esses dias eu vi a foto dele com o Trump, né, rapaz? Eu tava lá, Donald Trump, o pai dele é importante, tava com a foto com o Donald Trump, rapaz. Tava lá nos Estados Unidos, eu falei, uai, como? Verdade. Ele gosta desse meio aí. Ele gosta muito de política, e quando eu vi a foto, eu falei, não, eu tô aqui com o Donald Trump. Eu falei, não acredito, Pedro. É uma figura, rapaz. Pedro é um cara muito empreendedor também, dinâmico, roda o mundo inteiro, uma pessoa fantástica. Então, muito obrigado e mais oportunidades aí. É uma honra estar aqui com você. A honra é toda nossa. Conhecer também. Grazi, Fernando. Aí, viu? Prazer conhecê-los e até a próxima. Tá ok. Nós vamos para o intervalo de 30 segundos, Grazi, e já voltamos no ar falando com o Fernando e Grazi. Arley Produções. Telões e projetores, iluminação cênica, palco, som e luz para a banda. Boate nos formatos trave, quadrado e X. Ligue agora e solicite seu orçamento. Olá pessoal, meu nome é Priscila Viana, sou consultora em gestão pública e em nome da Brasil Master venho convidar vocês para participar do nosso curso sobre licitações e compras públicas avançada. Este curso tem o objetivo de levar a todos os gestores e servidores públicos ferramentas essenciais na contratação e na gestão de serviços, obras e produtos essenciais para a administração pública, de uma forma sem burocracia, sem formalidade, desmistificando várias crenças e vários dogmas da administração pública que são ensinados há anos por todas as pessoas que trabalham com a administração pública e infelizmente não ajudam os gestores no seu dia a dia, o que é mais importante. Obrigada, conto com vocês. Bom, vamos lá, voltando aqui, né, Grazi Carvalho, Fernando Coelho, falar um pouco do histórico desse pessoal. Vamos começando aqui com a Grazi Carvalho. Grazi, idealizadora da comunidade LICE, da qual eu faço parte, né, Grazi? Estou lá com vocês estudando e aprendendo sobre gestão de política pública, o que é ser um gestor e melhorar a qualidade da cidade, né? Comunidade de liderança inteligente para cidades inteligentes. Grazi Carvalho possui mais de 15 anos, muita história, hein, Grazi? Oxe, 15 anos de experiência, né? Em planejamento territorial da Prefeitura de São Paulo, São José dos Campos, Belo Horizonte, Betim, Ribeirão Preto das Neves, Sabará, Andradas, entre outras. Só cidade grande. É difícil, hein? Fazer gestão e estudar sobre isso é muito conhecimento para ter sido desenvolvido, né? É autora do livro aí, Cenários Futuros para Cidades Inteligentes. Coautora no livro Tecnologias de Geoinformação para Representar e Planejar o Território Urbano, né? Doutor em Planejamento Territorial Smart, né? Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade dos Estados Unidos também em formação, também possui MBA em Gestão de Empresa e Coaching, né? Coaching, tá lindo lá o coach nosso, que já me ajudou tanto com algumas coisas em pouco tempo, né? Adorando lá, Grazi, fazer com você. É a primeira Master Coach de Cidades Inteligentes da América Latina, gente, olha que chique. Primeiro Master Coach da América Latina, isso é uma coisa muito grandiosa, né? Atua como consultor especialista em planejamento estratégico para cidades inteligentes, através dos objetivos de geoprocessamento, no Instituto Smart City, que é a empresa que ela atua, da qual eu faço um curso de formação, né? Agora nós temos aí o Fernando Coelho. O Fernando é uma sumidade também, né, Fernando? Eu andei lá nessa vida lá, oxe, o cara tem um histórico assim tremendo, né? É americano por nascimento, brasileiro de alma, né? A gente olha para ele e só vê brasileiro, a gente não vê americano aí não. A alma tá bem brasileira aí você, viu, Fernando? É empresário de tecnologia e comunicação, né? Você é físico também, Fernando? Isso, né? Isso mesmo.
É um legal. carinho ouvir você falando dessa maneira tão carinhosa. A minha origem acadêmica é, de fato, física, que é onde eu acabei me dirigindo para a tecnologia, que é onde eu estou agora. Você é especialista em tecnologia, em bagagem de cidades inteligentes, né? Que é um tema que nós vamos Exatamente. discutir muito aqui, né, Grazi? Eu tenho muita gratidão por ter vocês participando e Araguari participando aqui de todo esse processo para enxergar e falar sobre gestão de cidade inteligente, né, Grazi? Eu quero dizer que quando eu comecei a fazer o curso com a Grazi, o meu grau de conhecimento ampliou muito com relação à gestão de cidades, viu, Grazi? E a gente começa aqui perguntando com você, Grazi, como que você começou essa parte de gestão de cidade inteligente, como você enxergou esse país, você foi para o exterior, depois voltou, né? Como é que foi essa história sua de trabalhar com cidades inteligentes, de trazer essa realidade para o nosso país? E aí, primeiro agradecer, né, Arley, o convite para estar aqui, poder falar aí para Araguari. Eu sou mineira também, então, assim, Minas está sempre aí. Já rodei Minas Gerais inteira fazendo projeto com a Associação Mineira de Municípios, dando palestra, e já estive aí perto, né, em Araguari. Mas como que eu comecei, né? A minha formação é geografia, e a geografia, ela me dá essa visão do espaço físico, né? A geografia, ela é a fusão das ciências exatas com as ciências humanas, né? Ela fica assim com o pé de um lado, um pé no outro, e aí me deu essa visão inteira, né, de tudo, como que as coisas funcionam. E eu atuo com planejamento de cidades desde a graduação, lá em 2005, né? Quando você começou, você já falou, é isso que eu quero. Aí na hora que eu achei, eu pensei, meu Deus, é isso aqui, né? Eu quero esse negócio complexo, eu adoro esse negócio que é desafiador, né? Então, eu procurei o que tinha de mais desafiador dentro da geografia para poder trabalhar, e era justamente o quê? Planejamento de cidade, porque no planejamento da cidade a gente precisa ter essa visão da sociedade, da economia, da política, da religião, da cultura, né? Do espaço físico, dos rios que estão ali, das matas, das pessoas andando, circulando, pessoas, mercadorias. Então, entender, né, esses padrões, como que tudo isso funciona, isso me encantou. E aí eu venho desde 2005 focada na minha atuação nessa área, né? De entender como que a cidade funciona. E nesse meio tempo eu fui trabalhando e prestando serviço para várias prefeituras, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, São Paulo, basicamente. Mas já dei palestra em vários estados no Brasil, já estive no Nordeste, já estive no Sul, já estive no Centro-Oeste, só falta o Norte, eu só não fui no Norte ainda, eu tenho que ir lá. Mas aí venho com essa bandeira, né? Porque eu entendi como que as coisas funcionam e falei assim, eu não posso guardar esse conhecimento para mim, eu tenho que falar para as pessoas. Ele tem que ser compartilhado, né? Tem que ser compartilhado. E aí eu cheguei nessa coisa que é da cidade inteligente, né? Que a cidade inteligente, ela é justamente esse passo além, essa coisa de que você usar dos recursos, usar das tecnologias, usar de tudo que os 4 agentes têm, né, que é setor público, privado, universidades e cidadãos, juntos, no mesmo propósito, para ter um objetivo comum, que é melhorar a nossa qualidade de vida. Então, e está sendo muito importante, viu, Grazi? Porque gente, né, eu estou fazendo um curso com a Grazi, viu, Fernando? E assim, o meu campo de visão ampliou tanto em 4 meses, assim, não dá para me quantificar o tanto que a minha mente abriu com relação a conhecer gestão de uma cidade e os mecanismos que norteiam isso e melhora, viu, Fernando? O Fernando também tem uma história bacana aí, né, Fernando? Você vem trabalhando muito com essa coisa da cidade inteligente, essa parte de iluminação pública, parece que você é bem efetivo nisso também, conhece sobre o aspecto, né? Muita gente fala a respeito disso, vamos renovar, tem que pôr luz de LED, vamos pôr placa solar para melhorar, e às vezes as pessoas não sabem como que funciona isso e qual o impacto que se traz para o município, quais as necessidades, né, Fernando? Isso mesmo. Até há uma complementação muito boa entre aquilo que a gente está fazendo do nosso lado e aquilo que a Grazi está fazendo. A Grazi é uma excelente parceira, uma figura, eu reputaria ela como única no cenário brasileiro. Ela fez uma escolha muito inteligente de como posicionar esse tipo de conhecimento, porque a Grazi está se preocupando com uma coisa criticamente importante para o sucesso das cidades inteligentes, que é a transformação cultural dos hábitos de gestão que são necessários para você ter uma cidade inteligente. E a parte que eu venho militando há uns 8 anos para cá é a questão da tecnologia em si,
porque a questão da tecnologia é para tudo, não é só para a cidade inteligente, tudo que nós estamos vendo ao nosso redor, Uber, aplicativos de todo tipo e tal, o que a tecnologia faz é assegurar a prestação de um certo serviço por um custo menor. E custo é uma coisa crítica hoje no ambiente municipal. Então, se você conseguir subir um projeto de cidade inteligente, conter o seu custo, você vai ter uma excelente gestão. E tem essa organização sistêmica, né, Fernando, que nós temos uma dificuldade muito grande no nosso país em trabalhar e gerenciar esses recursos para fazer com que o município se adeque a isso, para poder ter um atendimento mais suficiente com outras demandas, né? E as dificuldades que nós enfrentamos é isso, por exemplo, vamos falar da iluminação, que é um gasto imenso que nós temos, né, de recursos, o meio ambiente que é agredido, então nós temos várias tecnologias vindo aí que podem ser usadas para dar sustentabilidade e a melhoria para o desenvolvimento das cidades futuras, que estão crescendo, as cidades menores, né, que estão crescendo já, e elas precisam ser organizadas para melhorar esse atendimento. É exatamente isso. Quando os municípios no Brasil, eles estão muito injustamente, estão muito sem recurso, porque reservamos apenas, é um número muito pequeno, 6,7% de toda a arrecadação nacional, de todos os impostos. Você pegar todos os impostos do Brasil, todos os tributos, todos os emolumentos, todas as contribuições, juntar tudo num grande bolo, você vai descobrir que 67% disso fica na União, 27% ficam nos estados, e 6,7%, que é muito pouco, ficam nos municípios. E, no entanto, as pessoas, os brasileiros, eles moram nos municípios. É lá que a gente precisa ter os serviços e os investimentos. Então, há uma dificuldade natural e muito grande dos municípios conseguirem cumprir esse seu papel, que fazem com muito heroísmo. Aliás, rapidamente vou pontuar uma coisa que pouca gente sabe. Sim. Mas o Brasil é o país mais avançado, não é atrasado, mais avançado do mundo na área de transparência. A nossa lei de transparência, que obriga os nossos 5.700 municípios a publicarem as contas da prefeitura na web, só existe no Brasil e só o Brasil pratica. Na Europa inteira tem apenas 42 cidades que publicam seus resultados na web, só 42. No Brasil, a gente tem 5.700. Então, nós estamos muito avançados, não estamos atrasados. Mas a gente culturalmente pensa que a gente está atrasado, o que, aliás, o excelente trabalho da Grazi é ajudar a mudar essa mentalidade para a gente praticar continuamente o avanço que já estamos praticando. Vou devolver, desculpa, eu falo bastante, mas eu vou ser mais sintético, mas o fato é que, do ponto de vista da tecnologia, especificamente, a oportunidade que a iluminação pública oferece é imensa e é única, é singular, não pode ser perdida pelos municípios, que é dotar os municípios da infraestrutura digital que vai permitir a cidade inteligente sem que o município tenha que pôr a mão no bolso. É uma equação muito, muito favorável. Não, certinho. Nós temos Araguari hoje com tem duas pesquisas. Nós temos do BGE com 117 mil habitantes e uma da IMEPAR que fez aqui com 137 mil habitantes, né? Nós temos duas usinas aqui, usina Capim Branco 1 e 2, que é a energia vindo da água, né, produzida por água, e nós já começamos a discutir aqui a parte de mudança de LEDs, né, dentro do município, né, essa perspectiva de estar gerando economia. E essa questão do LED, ela gera uma economia grande, Fernando, como é que funciona isso dentro do município, o que ele gera, as placas de LEDs que eles querem desenvolver também para o futuro dentro desses municípios, eles criam um impacto grande nessa economia, essa formatação, como que se faz essa troca de gestão de energia? Perfeito. O LED, de fato, ele economiza muita energia. E a cada ano que passa, essa eficiência melhora. Ele fica mais econômico ainda. Agora, a riqueza, isso é uma mensagem que eu vou falar bem devagar, que talvez seja a mensagem mais importante deste nosso encontro aqui hoje. A verdadeira riqueza que está à disposição do município é a rede da iluminação pública, esteja ela com LED ou não. Claro que com LED é muito melhor. Aliás, a base da ideia de autofinanciamento da cidade inteligente
inteligente é você pegar a economia do LED, então o LED é essencial para um projeto. Mas a rede de iluminação pública é a última rede que ainda está disponível para a sua gestão, porque o resto tudo já foi privatizado. A rede de telefonia já foi privatizada. Entendi. Então a elétrica não foi a última que não foi privatizada. E essa importância da privatização que traz os benefícios. Ela não foi privatizada e, portanto, ela ainda é um domínio do município, que no modelo que a gente desenvolveu, permanece o domínio do município. Ele fica um domínio do município que é concessionado para um operador dar em troca e contrapartida a cidade inteligente. Então, se você fizer a operação casada de LED com cidade inteligente, você consegue fazer isso sem onerar um único centavo do Tesouro Municipal. Muito bom isso, porque você consegue gerar uma renda muito grande, não onera e traz uma qualidade fantástica para o município e tira essa carga grande, né, de energia que vem atrapalhando o processo. Esses dias teve um amigo numa rua comentando que lá deu um problema na rua dele, os chuveiros começaram a cair um atrás do outro e esse amigo falou que não estava comportando a carga do transmissor de energia. Ele veio perguntar para mim o que eu achava. Eu falei assim, olha, isso é uma discussão que tem que ser feita através de diagnóstico, de engenharia, para ver o que está acontecendo essa carga que está atrapalhando. E aí o pessoal da CEMIG comentou que se faz um cálculo de uma carga e o pessoal vai colocando equipamento na casa, colocando a carga aumenta, não comporta e aí aquele material cai ali naquela hora e eles identificam que isso não dá para calcular, então dá uma sobrecarga no sistema, né? E a gente não consegue, pelo menos eu não sei que a dificuldade que a gente encontra de sistematizar isso e de formatar isso de uma forma com suficiência para atender, porque você paga sobre algo, né? Quando você transforma a iluminação pública no sentido que a gente está comentando, a gente vai melhorar esse quadro, porque diminuímos sensivelmente exatamente essa sobrecarga. Quer dizer, quando você descreveu o exemplo dos vários chuveiros, você tem que perceber lá na CEMIG que você vai ter todos os chuveiros e vai acrescentar sobre isso ainda a iluminação pública existente hoje. Então, a empresa de energia vai perceber uma demanda muito elevada e vão ocorrer as interrupções que você descreveu. Agora, veja, se nós tivéssemos já providenciado a mudança da iluminação, você teria já seguramente 60% a menos de carga. Nossa, é muito grande a carga, pública. 60% a menos? O 60% é o piso, é a menor economia, ela pode ir até 80%. Nos modelos muito que a gente preparou, a diferença é imensa. Então, você consegue ter um alívio na pressão de demanda que só melhora, assim, não tem contraindicação. Tudo que você faz nesse sentido, cidade inteligente, associada à rede de iluminação, associada a LED, com controles de variação de brilho, que a gente torna o poste inteligente. A gente não usa uma luminária de LED convencional. Nós usamos uma dotada de inteligência, com sensores. Então, se tiver gente na rua, está iluminando, se não tiver ninguém, ela fica... Sim, porque ele apaga e acende ao mesmo tempo, gera economia. Isso é fantástico. Ela faz eu não tinha pensado nessa questão de apagar e acender com os sensores. Que é outra coisa interessante, né, fazer. Outro comentário que eles fizeram comigo, doutor, é a respeito das placas que eles instalam nas casas, e essa placa parece que ela retorna energia para a CEMIG, né? E parece que baixa o custo depois. Eu não entendi como é que funciona essa questão processual, né? Eu vou lá, instalo na minha casa as placas solares, né? A energia ela entra na minha casa, ela retorna para a rede e reduz o custo. Aí tem uma discussão legal a respeito disso, se muda ou não muda, quem é o detentor desse poder sobre isso, né? Porque a CEMIG ainda é a maior detentora desse consórcio, né, com relação a isso. A história das placas tem uma dimensão técnica e uma dimensão de política pública, regulatória. A placa, do ponto de vista técnico, ela coleta a energia do sol e converte em energia e coloca à disposição da sua casa. Se ocorrer que naquele momento que o sol está batendo, a energia que está sendo gerada for mais do que você precisa, talvez você não esteja em casa, esteja trabalhando, a casa não tem ninguém, só tem a geladeira funcionando, vai sobrar energia elétrica que vem do sol, porque essa ela energia retorna. Desviada de volta.
ela volta para a rede e olha que engraçado, né? O seu relógio vira ao contrário. Então, o que pode acabar acontecendo é que no fim do mês, quando o rapaz for medir, ele vai medir um número menor do que o anterior. Então, ao invés de você pagar, você recebe. Mas, para isso acontecer, para você efetivamente receber, há que ter um ambiente regulatório que enfim, trata você em casa como um gerador. Nós chamamos isso, a maneira formal é geração distribuída. Isso não está completamente estabilizado no Brasil. Tem uma discussão sobre isso. Você pode, em outros países, isso está completamente resolvido. No caso do nosso Brasil, país não regulamentou isso ainda. Ainda não regulamentou, exatamente. Alguns lugares, varia. Aqui em São Paulo, onde eu moro, já tem o regulamento. Então, em São Paulo, se você colocar placa, você, na verdade, não é que eles te pagam, eles te dão crédito. Né? Você fica com crédito lá e pode usar. Mas varia de operadora para operadora, porque não é lei, não é uma coisa nacional ainda, entendeu? Entendi. Isso é muito interessante a gente discutir isso, porque assim, tem muita resistência com relação a isso ainda, né, doutor? E assim, eu vejo, né, Grazi, que a cidade inteligente ela tem que caminhar assim por uma linha onde ela melhore a qualidade de vida do cidadão, mas cria uma sustentabilidade também para o município, né? Enfim, aí começa a cair essas taxas de recursos, melhora tudo, a demanda, o atendimento, né? O senhor comentou há pouco tempo aí da privatização também, dos processos, dos mecanismos, que tem várias instituições do governo que já foram privatizadas e a energia ela não foi feita ainda, né? Como que o senhor enxerga essa questão da privatização da energia para o nosso país? Assim, quais os ganhos a gente tem com relação a isso? Em relação à privatização, a privatização é sempre um assunto muito polêmico, politicamente, muito tem gente que gosta e tal. Mas o principal aspecto da privatização é a questão do capital, de onde é que vem o dinheiro. O problema que a gente está vivendo mundial, isso não é um problema só do Brasil, lembrando que toda essa onda de privatização começou nos anos 80 na Inglaterra, né? O problema é que os estados no mundo todo não têm mais a quantidade de riqueza que já tiveram no passado. O governo não tem mais fôlego. Ele acabou todos os governos, no Brasil isso é particularmente grave, mas isso também aconteceu na Europa, aconteceu em todos os lugares, que os governos ficavam muito sobrecarregados com obrigações, inclusive muita obrigação previdenciária. A questão previdenciária também não é só do Brasil, é do mundo todo. De maneira que você é prefeito de uma cidade, precisa necessariamente construir uma ponte para resolver uma travessia de um riacho que atrapalha a dinâmica da cidade, e você não tem dinheiro para fazer isso. Então, a questão da privatização ela é essencialmente uma questão de disponibilização de capital. Você vira para uma unidade privada que tem o capital e fala, você constrói a ponte, a gente acha um meio de remunerar você ao longo de 20, 25, 30 anos e você recupera o seu investimento, que é a famosa PPP, a parceria público-privada é isso. Então, a questão da privatização é essa, ela não é uma questão de malvadeza, ela é uma questão de praticidade para você continuar tendo infraestrutura. E nós temos a dificuldade cultural também, né? Porque nós temos um processo cultural que vem viciado também, em processos de não renovação, de não mudança, né? E essas questões prejudicam também. Quando o senhor fala a respeito aí que eu achei interessante, né? Desonerar a máquina pública, isso é muito importante. Porque quando a gente pensa na arrecadação do município básico, você pensar que 60% do município é para a folha de pagamento, aí você tem 25%, me parece que é para a educação e 15% para a saúde, e aí começa várias dificuldades do município para fazer sua gestão, porque você não tem dinheiro para fazer outras coisas, né? E aí, quanto mais a máquina onera, menos dinheiro tem para poder fazer a organização de uma cidade inteligente. E quanto mais a gente começa a trabalhar nesse sentido de desonerar a máquina, a gente tem mais qualidade para poder desenvolver o município, né, Grazi? Acho que é uma coisa muito importante isso, né? Com certeza, né? A voz sumiu dele. Tá me ouvindo? Não, eu tô aqui. Não, estou te ouvindo perfeitamente. Eu achei agora que chegou possível passar a palavra. O que eu ia comentar que é isso mesmo que você falou. Hoje, um político municipal que é eleito com um compromisso com a sua comunidade, ele tem 1% do orçamento
para poder efetivamente investir no compromisso que ele foi eleito para fazer. E isso é uma coisa muito ruim para a democracia, você não consegue executar o projeto para o qual você foi eleito, né? E é uma mudança, então, é uma mudança de comportamento da sociedade, é uma mudança de comportamento político de quem está no poder, né? E discutir essa autoridade sobre essas demandas, essas melhorias, através de plebiscitos com a comunidade, é um processo que nós vamos demorar aí um tempo para poder organizar isso, mas necessário, porque nós já sentimos que a nossa máquina pública ela está completamente onerada. Tanto é que os últimos anos para cá, passamos vários processos aí na área pública, não só de corrupção, mas também de compreender que esse sistema tem que ser mudado e melhorado para não acontecer essa sistematização aí desses desvios que nós temos imensos dentro do nosso país, que é uma economia muito forte e gera muita renda, né? Nós temos aí uma economia que está a nível de muitos outros países, quase, se eu não me engano, acho que é a 9ª economia do mundo, né? E nós temos que melhorar essa parte política do Brasil, porque não adianta nada. Por exemplo, nós temos técnicos, especialistas igual o senhor, a Graça, pessoas que estão vindo com conhecimento, distribuindo, e o político que não se especializa, que não estuda, não aprimora o seu conhecimento, vai para uma gestão simplesmente representar as pessoas, mas não representa de fato, né? Exato. E aí é engraçado, né? Deixa eu fazer um comentário aqui. Você está falando aí da questão da corrupção, né? O brasileiro tem essa coisa muito com a corrupção, né? Que o Brasil é um país muito corrupto. E o Brasil, anualmente, ele perde aí em torno de 150 bilhões de dólares, sabe? Por ano com corrupção. É uma coisa monstruosa. Mas a gente perde quase o dobro com falta de eficiência na gestão pública. Nossa, é muito, o Brasil perde mais com falta de eficiência do que com corrupção. E a gente tem esse cenário de que de cada R$100, 25 vai para a educação, 15 vai para a saúde. Você tem aí a máquina, né, que você vai ter dos R$60 que sobra, em média, você gasta aí uns R$59 para pagar salário das pessoas, né? Normalmente, principalmente nos pequenos municípios, a prefeitura é comparada à maior empresa do município, a empresa que mais contrata pessoas, né? E você tem aí, tipo, R$1 para poder investir em todo o resto, né? Mobilidade, saneamento, cultura. É um absurdo, tudo, né? como é que você vai conseguir fazer? E aí, por isso que a gente tem que conseguir melhorar muito a questão da eficiência. E é aí que a cidade inteligente, ela entra nesse conceito, né? E as tecnologias, elas vêm para ajudar a gente a alcançar esse objetivo. Justamente porque quando você melhora os processos dentro da prefeitura, quando você trabalha a transparência, né? Porque a gente tem a lei, a gente tem vários sistemas aí, mas a gente precisa melhorar um pouquinho a forma como que essa informação está sendo passada para o cidadão. Então, quando a gente consegue fazer isso, esses quase 350 bilhões, né, de reais que todo ano a gente perde, ele vai poder ser investido nas outras coisas, né? Porque a gente não vai perder mais com isso. Então, a cidade inteligente, ela vem muito para tapar esses buracos que o dinheiro está indo embora, né? Está indo embora com retrabalho, está indo embora com desperdício, está indo embora porque as pessoas não sabem o que elas têm que fazer. Né, pois e é fantástico. Eu fiquei muito assim, impressionado no dia que você falou da teoria de Pareto, dos 20% que representa o município. Aquilo, eu nunca tinha pensado, sabe, doutor Fernanda? Ela me mostrou para a gente no curso lá a respeito da porcentagem das lideranças que representam o município. Quando vem uma eleição, e 20% da parte dos 100% que vai para o poder são aquelas pessoas que vão representar uma cidade. Se esses 20% não estão preparados e nem organizados com conhecimento técnico a respeito do desenvolvimento de uma cidade, com certeza a cidade será prejudicada. E aí a nossa preocupação, quando a Grazi, eu não tinha pensado, Grazi, nesse tipo, quando você passou aquela perspectiva para mim, eu fiquei chocado. Assim, eu falei, gente, eu nunca pensei dessa forma. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento interno nosso, né? E a gente tem que começar a desenvolver isso, eu tenho que passar isso para outras pessoas, para o meu cidadão, para o meu amigo, para a minha escola, no meio que eu vivo, tem que entender que esses 20% que vai para o poder tem que ser pessoas que se coloquem no lugar do outro, que têm inteligência, capacidade, que estude sobre o aspecto, que não vá para lá só para poder ocupar o espaço ou estar no poder, mas que você se coloque como cidadão. E para se colocar como cidadão, você tem que ter conhecimento, né, doutor? E aí a gente busca essa melhoria com isso aqui no município. Eu venho buscando muito isso aqui, sou muito grato à Grazi pelo trabalho que ela vem fazendo. Nós tivemos esse programa aqui, Cidade Inteligente, para poder provocar mesmo. Tiveram vários pré-candidatos aqui no programa falando de assuntos, né, e desenvolvimento de cidades.
E eu acho que muita gente que se conectou, sabe, Grazi, já com essa realidade, agora está entendendo um pouco do processo, né? E esse processo ele não pode parar, ele tem que ter sistêmico, ele tem que continuar. Nós temos que trabalhar mesmo para essa mudança de nosso país, né? Eu busco muito essa renovação e acredito mesmo nisso, sabe, Fernando? Eu fico vendo o seu trabalho, você fazendo esse trabalho, falando de iluminação pública, né? Como que a gente melhora essa iluminação, né? Então, o que nós vamos fazer para não só iluminação, porque tudo é uma cadeia, é tudo sistêmico, né? Tudo vai enganjando, são várias coisas, mobilidade urbana. Ontem eu tive uma matéria, falando de mobilidade urbana, sabe, Grazi, doutora, a respeito de um processo, o pessoal pediu aqui para o engenheiro de trânsito ir lá e colocar um quebra-mola em tal lugar. Eu falei, gente, não é assim que funciona. O vereador ele é fiscalizador, mas sim, ele pode encaminhar um ofício, falar do problema, mas falar assim, olha, secretário, faz uma pesquisa, pega os engenheiros, vê o que você pode fazer para melhorar essa organização do trânsito em tal setor que está tendo acidente. Não é simplesmente, tudo bem, ele está lá para fiscalizar o vereador, mas não para impor. Não é imposição, ele fiscaliza no sentido, olha, está acontecendo isso, faz um diagnóstico aí, tem engenheiro aí, então pega ele para fazer um diagnóstico do setor que está dando problema, né, doutor? O senhor também trabalha com a parte de engenharia e já sabe disso. É interessante você ter levantado por esse ponto, porque nos dá a oportunidade de falar um pouquinho mais dos serviços que a tecnologia consegue prestar para a cidade, que resultam em baixar o custo, melhorar o serviço, inclusive no trânsito. Então, você vai ter a oportunidade, olha que interessante, vocês aí, nos meus cálculos, vocês têm alguma coisa na ordem de 25 ou 26 entroncamentos de rua com semáforo. Pelo tamanho da cidade, 130 mil habitantes, vocês devem ter esta ordem de grandeza. E os sensores que estão nos postes, aqueles sensores que fazem a mudança da luz, eles também informam quais são a carga de trânsito que está passando embaixo do poste, de maneira que você pode automatizar todos os semáforos da cidade para racionalizar o trânsito. E você diminui mais de 50% de qualquer demanda de tempo de ponto a ponto na cidade e, eventualmente, até de engarrafamento, que não é tanto o caso de vocês aí, mas se tiver um pouco, isso vai resolver. Além disso, você pode integrar também o transporte público. As cidades menores têm uma dor de cabeça terrível, porque ela precisa, a cidade é menor, mas a distância não é menor. Uma pessoa que mora num bairro um pouco mais afastado e precisa ir no centro, tem o mesmo problema aí do que uma pessoa em São Paulo. São os mesmos quilômetros que tem que ir. Mas, como a cidade aí é menor, tem muito menos passageiros para justificar o ônibus ficar indo toda hora naquela região. Então, fica muito difícil, muito caro o transporte público per capita. Quanto menor a cidade, mais caro fica o transporte público. Quando você pega e coloca tecnologia para resolver esse problema, você cria um monte de soluções espetaculares. Você pode criar o aplicativo interno da cidade, que é para todos os motoristas, não precisa ser Uber. Qualquer motorista que estiver em alguma região, plim, aparece, olha, a Grazi está precisando ir no centro, está a uma distância de você. Se você pegar e dar uma carona para ela para o centro, a gente registra R$1 a favor do seu IPTU, porque a própria Grazi colocou R$1 nesse bilhete único no aplicativo dela quando ela precisou fazer essa viagem. Então, você integra isso, primeiramente, e depois, em seguida, integra isso com os ônibus. Aí você pode, em vez de o ônibus ficar passando, sei lá, de meia hora, de 1 hora, ou de 5 minutos, que é uma coisa meio aleatória, você pode tornar a frequência do ônibus dinâmica. Quando aumenta a demanda, passa vários ônibus. Quando desce a demanda, o ônibus fica estacionado, não fica gastando diesel. Então, e tudo isso é o mesmo produto, é a mesma entrega para a cidade. Fora, evidentemente, segurança. Esses sensores que a gente coloca no sistema de iluminação são capazes de identificar reconhecimento inteligente de atos de violência. Então, se você tiver uma situação que você vê o cara apontando uma arma, o sistema reconhece que é uma arma, notifica a guarda municipal ou a polícia militar, aquilo que for indicado para o município, e você pode ter uma reação. Você pode integrar também drones, para um projeto que a gente está fazendo, que a cidade tem drones para serem olhos remotos. Coisa bacana então, isso, hein? Quando aparece quando o sensor identifica, exemplo, um pequeno incêndio de mato, às vezes acontece isso, vocês têm uma proximidade limítrofe com o ambiente rural, alguém vai fazer lá uma fogueirinha para comer uma coisinha, se descuida, pega fogo no gramado, começa a subir esse incêndio,
o bombeiro não sabe se ele é muito médio ou pequeno. Então, quando alguém comenta do incêndio ou o sensor do poste identifica o incêndio, vai um drone que olha primeiro. E no centro de controle, no centro da cidade, onde está a administração pública, você vê a imagem e toma uma decisão. Esse aqui é o caso de um caminhão, ou 2 caminhões, ou 5 caminhões. E você dispara e faz a administração, e o custo cai brutalmente. Hoje, por exemplo, aí na cidade, no contrato que tem de manutenção da iluminação pública, a iluminação que não está integrada com tecnologia, é obrigado alguém ficar circulando pela cidade toda noite, ou de moto ou de carro, para anotar poste que está queimado, para poder ir lá e trocar a lâmpada depois. Quando você põe inteligente, não tem mais isso. O próprio poste já se informa quando ele está com um defeito. Então, você não tem mais, você não tem o gasto desse processo todo, que é caríssimo. É 20% do custo da manutenção hoje de qualquer iluminação pública, esses custos de gente fiscalizando a base que vocês têm aí hoje é algo na ordem de uns 16 mil postes. Então, esses 16 mil postes, quem é que olha? Está ligado de dia, está apagado à noite? Então, você precisa que tenha uma equipe dia e noite fazendo esse tipo de coisa. Você não precisa mais dessa equipe, você liberta essas pessoas que estavam fazendo esse trabalho tanto quanto tosco e transforma eles em agente de saúde comunitário. Olha como você já mudou o perfil da cidade simplesmente porque você pôde deslocar 10 profissionais que hoje estão incumbidos de uma tarefa completamente tosca, que é ficar andando para lá e para cá para ver se tem lâmpada queimada ou não, né? Você elimina essa profissão e retreina essas pessoas. Em 90 dias eles viram agentes comunitários de saúde e você dobra o seu atendimento de saúde. E o seu custo foi 0 para fazer isso. Então é assim uma otimização, né? A otimização da máquina pública. Isso é fantástico. Eu não tinha pensado dessa forma. Assim, olha o que é legal, essa coisa de ter esse conhecimento técnico sobre a parte de iluminação pública, com esses LEDs, assim, otimiza a carga ali e gera um custo menor. Aí não precisa ter aquela demanda de pessoas trabalhando ali. Você utiliza essas pessoas para outro setor da cidade que não vai precisar gastar com aquilo, otimizando a parte de iluminação pública, né? Isso é fantástico, assim, você pensar dessa forma, que é a cidade inteligente, né, Grazi? O Arley, e é importante ressaltar que é o seguinte, né? Quando a gente fala que cidade inteligente ela é formada por líderes inteligentes, né? E que não basta simplesmente renovar esses líderes, a gente precisa que esses líderes tenham uma visão estratégica para poder fazer a cidade funcionar. É justamente nesse sentido, porque vai aparecer inúmeros projetos de iluminação pública para a cidade. Tem aqueles projetos que têm uma visão sistêmica, como esse que o Fernando está apresentando, mas tem uns que é literalmente só trocar a lâmpada pela lâmpada de LED. Não tem sensor, não tem aplicação na mobilidade, não tem aplicação na saúde, não tem aplicação na segurança. Então, na hora que o gestor que está ali definindo qual é o projeto de iluminação pública que vai ser feito no município dele, ele tem que ter essa visão sistêmica, essa visão crítica de olhar para aquele projeto e falar assim, esse projeto ele é muito, muito simples para poder atender as demandas da minha cidade. Eu preciso de um projeto mais inteiro, mais sistêmico, mais integrado. E se ninguém contar para as pessoas que existe uma oportunidade, que a iluminação pública ela pode ser usada como um instrumento que vai financiar o projeto de cidade inteligente e, através da tecnologia, intercalar todas essas soluções de várias secretarias, criando uma inteligência, melhorando a eficiência da gestão, as pessoas acabam comprando esse projeto, que é só trocar pela lâmpada de LED. Aí, uma vez que você fez a concessão, você fica 30 anos parado naquele projeto, você não pode trocar a concessão, entendeu? E aí você fica 30 anos atrasado no seu município porque você contratou o projeto errado. Né, isso é muito bom, é um aprendizado muito grande pra gente, sabe, doutor? E assim, e você pode ter certeza que nós aqui iremos buscar muito essas tecnologias aí com vocês, em parceria com vocês aí, para estar melhorando o desenvolvimento do nosso município aqui, certo? É um aprendizado muito grande. Eu acho que para nós aqui que estamos começando um processo de uma cidade inteligente aqui, hoje estou estudando com a Grazi, eu venho falando muito a respeito disso para outras pessoas aqui, tem muitas pessoas interessadas nos próximos cursos aí, e a questão é provocar essas pessoas para fazer com que isso se amplie mais no país, né? Eu acredito que a cada dia que nós falarmos mais sobre o assunto, levar isso para as escolas públicas, né? Começar a dar aula dentro de um processo educacional,
ir lá para a educação e falar assim, ó, vamos começar a ensinar o que é isso, o que é gestão de cidade inteligente, para que essas crianças que vão crescer, que vão virar adolescentes, que vão virar cidadãos, possam também cobrar políticas públicas com eficiência para o nosso país, que muito, igual você falou, 350 bilhões, gente, é muito dinheiro gasto, desperdiçado por falta de planejamento, com projetos que atenda a demanda com qualidade, né? Projetos que começam e caem, não tem um planejamento, né, do município, do estado, da União, a longo prazo, mas com qualidade, com profissionais qualificados, com eficiência, que tem uma visão sistêmica, igual eu estou vendo o Fernando falar, ele está na área de iluminação pública e física, mas ele fala com consistência em todos os âmbitos, em todos os setores, né? Ele não é só, ele fala de mobilidade, ele fala de educação, ele fala de iluminação, então assim, é tudo integrado, é sistêmico, né? Então nós temos que começar a desenvolver essa sistematização dentro dos nossos municípios aí, Grazi. Exatamente, né? E aí a gente precisa ter essa questão, porque a nossa cidade, ela é reflexo das pessoas que ali vivem, né? Então, quanto mais a população conseguir entender de gestão pública, mais a gente vai ter, proporcionalmente, melhores candidatos para ocupar a Câmara de Vereadores, melhores servidores, melhores líderes, né? E à medida que a gente vai construindo essa liderança que entende de como que tudo isso funciona, a probabilidade é que a gente vai melhorando a qualidade da gestão, vai melhorando a eficiência, e a gente para com aquele grande desafio que a gente tem, que é um dos grandes responsáveis por essa falta de eficiência na gestão pública e de perda de muito dinheiro, Sim. Que é a descontinuidade dos projetos, né? Porque muda de gestão de 4 em 4 anos, e aí o prefeito vira e fala assim, eu não vou dar continuidade porque esse projeto não foi do meu mandato, foi do outro. Quando, na verdade, a gente tem que ter essa visão de que o que está sendo construído ali é uma cidade que é um projeto coletivo, né? É a cidade que todo mundo está querendo ter no final. Então, cada um ali vai executar um pedacinho desse projeto. Então, ele tem que ter continuidade. Senão, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gestão pública, ela demora para dar resultado. Se de 4 em 4 anos a gente ficar mudando o projeto, a gente nunca vai ver resultado. Então, tem que ter essa continuidade. E é a população que vai falar qual que é esse projeto contínuo. Não é nem o candidato A, nem o B. É a população que tem que falar. É justamente a população que tem que falar da dor dela. Nós tivemos aqui falar do setor cultural nosso, do qual eu participei. Nós começamos aqui o Fórum de Cultura em 2003 e agora que ele conseguiu consolidar com bastante qualidade, com um planejamento de 10 anos. E nós começamos a discussão em 2003, foram vários anos discutindo essa política e hoje chegamos com um projeto, mega projeto para a cidade, onde ele atende quase todas as demandas do nosso município, com suficiência. E agora o que nós temos que fazer com esse plano que foi construído para 10 anos? Executá-lo e começar a melhorar ele no meio do processo. Então eu acho muito lindo isso que você está falando, porque eu venho participando disso há muitos anos, aqui em Araguari, da gestão de política pública. Eu participo efetivamente ligado ao setor cultural e hoje já estou abrindo os leques para conhecer todo um processo de desenvolvimento da cidade. Depois que eu fui fazer o curso contigo aí, e eu comecei a compreender essa coisa sistêmica de todos os setores, sabe? E isso foi mágico para mim. Assim, hoje eu consigo olhar para a minha cidade e vejo onde estão as falhas, os problemas, o diagnóstico que tem que ser feito, né? Esses dias eu estava conversando com um cidadão sobre rede fluvial, explicando para ele que a nossa rede aqui, né, do problema do bairro dele, não dava para só resolver o problema do bairro dele, que tinha que ser feito um processo técnico, diagnóstico da cidade toda, para entender o que acontece com essa rede fluvial, para ela ser resolvida, porque não é só o bairro dele que tem o problema, tem vários bairros com problemas, né? E a cidade ela está começando a crescer, então ela não tem uma malha grande por baixo de encanamentos, de fiações elétricas ainda, né? Então o que nós temos que fazer? Fazer uma rede fluvial com diagnóstico preciso, com pessoas técnicas de fato dentro do processo, a longo prazo, a curto, médio e longo prazo. Vamos falar assim, vou fazer um projeto para atender tal bairro. Não, não é isso. Você tem que entender tal bairro, mas saber qual que é o impacto que ele causa. Se você for resolver o problema dele, por exemplo, eu tenho um exemplo de um bairro aqui que falou comigo, que eu falei assim, não, se eu descarregar aqui, for ali para aquela avenida e cair, ele vai estourar lá na frente, não adianta. Tem que fazer um projeto onde ele seja mais amplo, que ele atenda toda essa demanda, mas que comporte os outros problemas da cidade que está nos outros setores. Então nós temos aqui vários bairros com problema de captação de água para poder fazer a parte de saneamento. E por quê? Porque ainda não foi feito um diagnóstico com precisão, né, para falar assim, vai atender ou não a demanda. E onde que está essa proposta que vem? Tá, tudo bem. Primeiro é a dor do cidadão, ele está sentindo a dor. A outra, o vereador lá na Câmara ele fiscaliza, então ele tem que ir lá detectar essa dor, levar para as secretarias, onde são as detentoras do conhecimento sobre esse aspecto técnico e ver como que vai ser feito para resolver o problema, sabe, doutor? Porque às vezes resolve o problema de um bairro, mas eles estouram em outro lugar. Aí você está só resolvendo uma questão vamos falar de clientela, né, de política. Aí não é política, são as pessoas, né?
E ainda mais quando você fala de rede fluvial, né, Arley? Porque rede fluvial, ela tem a mesma lógica das ruas e avenidas da cidade. Sim. Então, você tem as ruas do bairro, que vai desembocar na rua principal, na avenida, que vai desembocar numa outra avenida maior. E a gente tem que ter a visão de que nós estamos morando, né, num ambiente natural, que é o ambiente do rio. A gente está dentro de uma bacia hidrográfica. Então, a gente tem que verificar que ali dentro, antes da gente chegar, já tinha um rio ali, né? Então, a gente tem que respeitar como que o rio vai caminhar ali dentro da cidade e melhorar isso e trabalhar de forma sistêmica dentro da bacia, porque não adianta você resolver o problema de um bairro. Aquelas águas ali são as ruas pequenininhas que vai desembocar numa rua maior, né? Que é um rio maior. Então, os problemas resolvidos aqui, ele vai ser só transferido para alguém que está mais ajusante, né? Então, a gente precisa, no finalzinho do rio. Então, a gente precisa ter essa visão do planejamento da cidade, integrando essa visão ambiental, integrando essa visão social e econômica, né? Se a gente não tiver essa visão integrada, a gente não consegue construir esse ambiente sustentável, a qualidade de vida nas nossas cidades. E a tecnologia, ela vem para nos ajudar a fazer isso, né? A potencializar, conseguir isso mais rápido. Então, a gente consegue acelerar esse processo com o uso da tecnologia, mas a gente não pode abrir mão de ter essa compreensão de como que o território funciona, de como que está essa distribuição, né, das pessoas, onde que estão os problemas, porque é muito caro investir num projeto de saneamento para um bairro, sendo que você vai resolver o problema dali e vai jogar o problema para outro. Então você tem que pensar na cidade como um todo, né? E nós temos vários problemas aqui nesse sentido, sabe? Que na cidade passa por isso. Então, por exemplo, a minha visão já é mais ampla. Bom, nós estamos chegando aqui no final do programa, gente. Eu fico muito grato da participação de vocês aqui. Fernando, o que você tem para falar mais aí sobre a gente aqui, fechando o programa com a gente aqui? Bom, o que eu tenho a dizer é que eu adoro vocês aí. A sua cidade é muito querida. Por coincidência, tenho frequentado a região. Eu vou muito a Catalão e a Uberlândia. Ah, sim, que aí. Catalão, que bom. Exatamente. Um cliente nosso é uma mineradora que tem uma operação aí com vocês, outra em Catalão e também em Uberlândia. E a gente, então, passa com ele com frequência e eu tenho grande afeto por essa área. Eu acho que você está no caminho certo. Vocês estão aí praticando uma tradicional liderança, que esse triângulo aí sempre foi no Brasil. E eu estou torcendo muito para que esse pensamento... Só de você ter escolhido fazer esse curso com a Grazi já subiu 6 mil milhões de pontos na avaliação da sua incrível inteligência cívica. E estou recomendando muito, você está no caminho certo, estou muito feliz, estou assim, bem feliz mesmo de poder estar aqui e estar testemunhando que esse movimento que está tanto tempo tentando fazer no Brasil está ganhando de fato raiz. Então, parabéns, continua avante, está no caminho certo, estamos à sua disposição o tempo todo, somos seus interlocutores. Se quiser saber, perguntar, o conhecimento é livre e disponível. Use e abuse, viu? Com certeza, Fernando. É um prazer ter vocês aqui. Você pode ter certeza que futuramente nós iremos conectar com vocês aí para estar vindo para cá para poder nos ajudar nessa gestão aí desse trabalho fantástico que é desenvolver Cidade Inteligente. Quero dizer para vocês que hoje eu estou saindo do programa também, né? É o meu último programa aqui no ar, por causa da minha pré-candidatura, eu estou saindo. A partir da semana que vem o Diogo assume, né? Que é um jornalista. E estamos aí trabalhando para poder desenvolver o nosso município, trabalhar com cidade inteligente, né? Ser mais cidadão, ser mais consciente, né? Formar novas lideranças para o nosso município, porque a gente não é eterno, né? Então nós temos que, eu falo que a gente tem que passar o bastão, você entra e passa o bastão e passa para outro, e desenvolve outros trabalhos para poder não deixar que o trabalho pare, né? Eu queria mandar um abraço pro pessoal do ciclismo lá hoje, tive uma reunião com o pessoal do movimento do ciclismo lá, e nós começamos a discutir umas políticas públicas nesse sentido também de trabalho com relação à parte de esporte, né? E a gente tem que estar se conectando com essas dores para saber qual é a forma de dar soluções para essas coisas, né? Então, é muito bom estar com vocês aqui. Grazi, obrigado, muito bom, muito grato por vocês participarem. Fernando também, certo? Estaremos conectados nas redes com vocês. O Fernando já estou acompanhando ele lá direto. Já entrei no LinkedIn lá, já comecei a curtir lá e ver o material dele. Tá ok? Então nós estamos encerrando. E Grazi, você quer deixar alguma uma consideração final aí para o público araguarino, do Brasil, que está nos acompanhando? Só falar para vocês que Cidade Inteligente ela é o começo, ela não é o fim.
ela veio para ficar, a gente vai precisar se adaptar, a forma de fazer gestão pública no Brasil tem que mudar. Lá fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, criar políticas públicas integrando os 4 agentes da inovação, setor público, privado, universidades e cidadãos, já é uma realidade há décadas. A gente está começando a falar disso aqui no Brasil agora. E se você quiser entender um pouco mais, né, segue aí as nossas redes sociais. E a gente precisa colocar isso, e Araguari ela já está aí saindo na frente. Só de ter um programa de TV para discutir isso já é sensacional. Isso é totalmente inovador no Brasil. Não tem ninguém fazendo isso. Dou os parabéns, Arley, por ter iniciado aí esse projeto, né, de criar um programa só para poder discutir políticas públicas para cidades inteligentes. E desejar aí boa sorte para o Diogo, né, que vai dar sequência aí no projeto. E torcendo aí para que dê tudo certo e que Araguari esteja aí entre as cidades mais inteligentes do Brasil em breve, com esse projeto maravilhoso aí que você também está levando. Tá ok, obrigado, gente. Obrigado a todo o público presente com a gente, os telespectadores araguarinos, da Grazi, do Fernando. Estaremos aí todos conectados com vocês nesse formato de Cidade Inteligente para esse Brasil. Foi um prazer, foi uma honra ter vocês aqui hoje e sempre estaremos aí. O ano que vem também voltaremos com novas coisas com vocês aí, conectando mais coisas e trazendo vocês aqui para a nossa cidade também, né? Curso, formação, discussão, desenvolvimento. Então acho que é isso, né? Nós temos que nos conectar aqui, mas trazer também a presença de vocês através de formação de curso para desenvolver o nosso município. Muito obrigado, um abraço a todos e vamos tocar para frente essa cidade inteligente. Obrigado.